No segundo dia de debates do 7º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, FONACRIM, os participantes discutiram sobre a execução penal na Justiça Federal e a realidade dos presídios federais. Os palestrantes falaram sobre o que precisaria mudar para que o sistema fosse mais efetivo, como, por exemplo, um aumento no número de agentes por preso e uma melhor capacitação para os profissionais que lidam diariamente com os condenados pela Justiça. Outros assuntos debatidos no evento foram o financiamento do crime organizado nas fronteiras brasileiras e a efetividade dos atuais métodos de investigação. A atuação da Justiça Federal para o sucesso de ações de combate à criminalidade foi destaque. Veja só. O juiz federal da 12ª Vara Federal de Curitiba, Danilo Pereira Júnior, fez a palestra inaugural do segundo dia do FONACRIM. Ele abordou a execução penal na Justiça Federal e os presídios federais. O Estado brasileiro desconsiderou, desprezou uma realidade que era muito factível, visível e crescente. E só para ilustrar a nossa apresentação, eu coloquei ali, então, algumas das figuras que estão hoje, inclusive, internas no sistema penitenciário federal e que demonstram, assim, a importância do funcionamento do sistema. O juiz lembrou que o conceito de execução começou a chegar mais à população a partir do julgamento do mensalão. A execução penal, ela aparece, depois do julgamento do mensalão, de uma forma interessante, porque ali surgem algumas questões relacionadas a indulto, sobre a questão do trabalho, porque o cidadão está preso e sai para trabalhar, a questão de um cesto de pena, e a sociedade passa, assim, a exemplo do que faz também hoje com o futebol, dá palpite, e na justiça criminal e na execução penal. E eu acho importante isso, porque a gente verifica que a justiça começa a ganhar o seu relevo, a sua importância perante a sociedade. Danilo Pereira Júnior disse que são muitos recursos gastos, mas quando se chega à fase mais importante do processo, não se consegue uma execução efetiva, porque falta uma uniformidade dentro dos tribunais. E aí que eu pergunto também, qual é a compreensão que nós, juízes, e que nós, de dentro do sistema, acaba fazendo sobre a execução penal também, porque até pouco tempo atrás, de uma maneira em geral, e eu digo porque nós realizamos um evento lá na 4ª Região, e entre os colegas que cuidam da execução penal, você verifica, assim, diversos pontos de vista e ainda existe uma parcela muito significativa entre nós que entende que a execução penal não é um problema nosso, que a execução penal é um problema do Poder Executivo. O juiz disse que não há um levantamento preciso quanto ao número de organizações criminosas no Brasil. Elas variam de 30 a 70. E essa falta de informação, segundo o magistrado, tem a ver com o fato de o Estado brasileiro ter desconsiderado por muito tempo essa realidade da criminalidade organizada. Penso que nós deveríamos também repensar a nossa legislação. E me parece que essas situações dessas organizações criminosas, elas deveriam ser também equiparadas aos crimes ou ao crime de terrorismo, porque assim são ações voltadas contra a atividade do Estado. Nós tivemos ali em Catanduvas dois ataques contra 2 agentes que infelizmente levaram a óbito, um outro ataque contra um outro agente em Rio Grande do Norte, e essa situação ela passa de um crime comum, é realmente o crime organizado atacando e tentando amedrontar a atividade estatal. Então, me parece que esse é um ponto que a gente deveria também repensar. O juiz mostrou imagens das penitenciárias de segurança máxima do país, que são baseadas na estrutura americana. Ele disse que o ideal é que haja o dobro de agentes por preso e que esses agentes devem ser capacitados. Além disso, falta protocolo de segurança. A vulnerabilidade do sistema coloca os agentes em risco. Eu comentei que no ano retrasado nós tivemos a morte de 2 agentes na unidade. Por conta dessas mortes, e é isso que eu digo, assim, o Estado brasileiro está sempre correndo atrás. O próprio DEPEN, apesar de toda essa estrutura de trabalhar com o crime organizado, de ter idealizado, de toda essa inteligência, é isso que eu falo, por isso que às vezes eu brinco com eles, que essa inteligência deles às vezes não é tão inteligente, não conseguiu, embora tenha conseguido apurar várias informações, eles não conseguiram juntar esse quebra-cabeça e poderiam ter evitado, ao meu ver, pelo menos, e acho que talvez o Walter até concorde comigo, talvez a morte de um agente eles talvez tivessem conseguido evitar se tivessem feito essa construção.
O financiamento das organizações criminosas nas fronteiras brasileiras foi tema da palestra do superintendente da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul, Luciano Flores de Lima. O superintendente deu vários exemplos de operações bem-sucedidas para mostrar a lucratividade do contrabando no país. O cigarro corresponde a 67% das mercadorias contrabandeadas. Numa única operação, a Receita Federal calculou que 5 milhões de reais deixaram de ser arrecadados. A cadeia produtiva do contrabando, desde que sai da fronteira do Brasil até o comércio em qualquer lugar do país, todo mundo, todo esse esquema todo, ganha R$900 mil no mínimo, podendo chegar a 1.800.000, né, se estiver cheia a carreta, de lucro por carreta. O superintendente mostrou que as operações servem para descapitalizar as organizações. Nós queremos efetividade. É necessário que a sensação de impunidade seja diminuída na medida em que a gente trabalha para o Poder Judiciário poder processar o nosso trabalho. Então, a gente quer enxugar ao máximo, mesmo que uma operação seja gigante. A gente não consegue, às vezes, a Lava Jato foi exemplo disso, processar todo mundo, todo aquele que foi envolvido no esquema da corrupção. Mas a gente tem a ideia de que, se pegarmos os principais, a sensação da impunidade com a sentença, com o julgamento pelo tribunal antes da prescrição, vai ser maior do que querer pegar todo mundo e não conseguir chegar ao fim do processo. O superintendente finalizou a apresentação lembrando que todas as operações bem-sucedidas se devem ao trabalho em conjunto da polícia com a justiça. Queria deixar aqui registrado o nosso agradecimento nessa parceria e o grande proveito que a sociedade tem quando as instituições funcionam. Muito obrigado a todos vocês.